pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui de volta ao vivo com o programa O que é que eu faço com isso? Eu e o meu nobre amigo Inácio Junqueira. Fala, Nacinho! Que saudade, minha gente! Tá até preguiça, esse frio lascado, não dá vontade de fazer nada, mas aqui na telinha da Globo, que não é Globo, enquanto você não vê BBB, vê nós, né? O que eu faço com isso, minha gente? A gente traz aqui ferramentas. Eu gravei alguns vídeos, nós temos um grande parceiro hoje, que a gente vai falar sobre empreendedor pleno, empreendedorismo. Meu, quebrei! E agora? E o que eu faço? O Inácio é sempre a mesma tônica. Quebrei, o que é que eu faço? Agora eu vou fazer o outro lado. Eu sou muito bom, eu tenho ideias maravilhosas, eu sou um cara que quero colocar minha vida em movimento. O que é que eu faço? E o que é que eu faço com isso? Chamando pro nosso palco quem? Como é que é o nome dele, Inácio? Macário! É do Recife, ele tem um sotaque maravilhoso, é um grande empreendedor e vai fazer hoje um bate-papo com a gente. A gente explicou para ele que aqui não é aula, não é coisa chata, é coisa para você entender. E você que está aí do outro lado da telinha, ouça com atenção que a gente vai trazer uma grande informação para o seu dia a dia. Você que já é empreendedor, você que quer ser, você que nunca foi, você que está desempregado, está procurando oportunidades, de repente, aqui o Macário traz grandes oportunidades. Já que o meu amigo Fradinho falou que você que está bem também, você está bem, vem fazer parte do nosso time. O que eu faço com isso? Bora lá, Fradinho, faça as vezes da casa. Macário Moraes definir, a hora que eu fui ver assim, Macário, a hora que eu fui ver assim teu currículo e tudo aquilo que você tem feito, que você tem feito pelas pessoas, como você tem contribuído para melhorar a vida das pessoas, isso que eu achei extraordinário. E como que você, assim, conseguiu trazer essa linguagem do empreendedorismo associada a competências? Foi o que chamou a atenção na neurociência. E eu vou até pausar e deixar que o próprio Macário se apresente empreendedor de sucesso, investidor, empresário, palestrante. Macário, com você! Olha, pessoal, estou muito contente aqui com essa energia. Nunca tinha entrado numa live assim, já tão animado, num programa tão quente. E eu tenho certeza que a audiência vai sair aqui com muitas ideias de como fazer algo com isso, né, depois desse nosso papo aqui. Estou muito orgulhoso de estar aqui com essas duas feras, pessoas que eu tenho uma admiração profunda. E que a gente vai contar aqui alguns causos, algumas histórias e trazer muita ciência dentro dessas histórias para você que empreendeu e que foi para a linha do Inácio ou que está querendo empreender, né, e ir na linha do Fradinho. Então tá aí. Estou aqui para a gente começar essa história, começar a ajudar essa turma que está querendo começar ou recomeçar a empreender. Macário, eu costumo colocar nos 5 dedinhos da mão as 5 competências. Vou começar por aqui. 5 competências essenciais no mercado, no mundo moderno. Tá? A primeira delas fica no dedo mindinho, que é o dedo mais frágil. Por isso eu coloco a criatividade. Porque a criatividade no momento de tensão é a primeira que vai embora, né? E depois você vira e fala, nossa, por que eu não pensei nisso antes, né? Na segunda, eu coloco nesse dedinho no meio aqui, que é o dedo que você coloca a aliança, né, cara? Então, é a colaboração, é a capacidade de fazer alianças, né? Isso é extraordinário. O terceiro, eu coloco aqui, ó, que é o que nós vamos falar hoje, que é empreendedor, que é o maior. O empreendedor é sempre o cara que vai na frente, é o cara que tá trombando, batendo, né? Podemos falar do Disney, quebrou 7 vezes, mas foi lá de novo, né? Esse dedo eu coloco o quê? Eu coloco a liderança, cara. Porque a liderança é quem indica, quem aponta a direção. E nesse dedo eu coloco a resiliência. E para alguns eu falo, por que nesse dedo eu coloco a resiliência? Porque esse dedo é o único que toca todos os outros. Quando a resiliência toca a criatividade, você se torna alguém extraordinário, porque você para pensar. Quando toca a colaboração, você desenvolve equipes de alto rendimento.
Quando toca o empreendedorismo, você desenvolve a perseverança e uma série de características. E quando toca Hesideiro da liderança, aí aparece alguma coisa muito legal. Sabe o que é que aparece? Então eu costumo dizer isso. Então eu queria falar um pouco, já que a gente já falou sobre tantas coisas, resiliência, eu e o Inácio falamos direto, né? O que é empreender? O que é empreender hoje, Macário? O que significa um empreendedor de sucesso? Depois eu poderia fazer uma relação das 10 competências empreendedoras com esses dedos, mas eu vou deixar para o final, porque cada um desses tem uma competência empreendedora que tem toda a relação. Mas te respondendo, amigo, é o seguinte: primeiro, que empreendedorismo, ser empreendedor não é ter ou não ter um CNPJ, né? Essa palavra que está muito na moda, cheia de glamour, cheia de show e de pessoas famosas falando sobre a importância disso, ela é, na verdade, um conjunto de atitudes. Ela é um conjunto de atitudes que foram pesquisadas, né, profundamente, e identificou-se que pode estar numa pessoa que está dentro de uma empresa, que está dentro de uma instituição pública, que está dentro da sua empresa. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que se você que está aqui nos assistindo tem CNPJ, não tem CNPJ, queira ter ou não queira ter, você certamente tem algumas dessas características, dessas competências empreendedoras. Então, a primeira coisa é que empreendedorismo não tem a ver com CNPJ, empreendedorismo ele é um conjunto de atitudes e que começa numa base que é a realização. Então, as pessoas empreendedoras, elas estão num movimento contínuo de realização e aí tem muito um pano para manga aí. Eu não sei se o Inácio quer falar alguma coisa. Se eu defender minha categoria. Vai lá, Inácio. Fala que no CNPJ os contadores vão morrer de fome, gente. Temei. Uma dica. Aí, como contabilista de 40 anos, você pode fazer toda essa experiência antes de formalizar o seu negócio, para ver se vai dar certo, porque ninguém fala isso para você. Para abrir a empresa, você caiu, deixou RG e documento, você abre rapidinho. Quero ver para fechar depois. Então, a maioria das empresas não sobrevive de 2 a 5 anos. E isso é importante, você fazer isso que o Macário está falando. Quando der certo, abra sua empresa sim e contrate um contador da sua região. Pradinho, passa a bola. Essa foi uma propagandazinha, foi um plim-plim aí. Valeu esse plim-plim aí. Olha, eu vou... HJ à sua disposição. Olha o merchandising, não, é o marketing direto. Bom, queria falar uma coisinha, só que é o seguinte, parece que nós estamos com problema de transmissão, algumas pessoas estão colocando aqui, que tá cortando, né? Pode ser a nossa transmissão, apesar que aqui nós estamos nos falando bem, nos vendo bem. Pode ser também o canal com o Facebook. De qualquer maneira, se você está tentando e não conseguir, fica tranquilo, porque nós também estamos gravando e vamos publicar depois essa live para vocês, tá bom? Então não fique... Se você chegou até aqui e olhou, eu vou repostar isso daqui a pouco. Macário, uma pergunta. Bora lá. Casamento é um ato empreendedor? Casamento é um ato extremamente empreendedor. Ter filhos é um ato empreendedor? Extremamente empreendedor e com impactos também na vida do negócio empreendedor. E a gente pode aprender a ser empreendedor em casa e transferir isso para o trabalho? Porque nós não somos diferentes em casa e no trabalho, né, Macário? Não são dois eus, né? Pois é, amigo. Partindo desse princípio, é daí que nasce toda a nossa história de um empreendedor pleno, né? Ninguém é uma pessoa que quando chega... Existia essa história, né? O cara é alguém dentro da empresa, quando você chegar na empresa, deixa a casa, quando chegar em casa, deixa o trabalho. Isso Troca de chapéu! É o trocador de chapéu. Peraí. Vai lá, continua que eu vou fazer uma coisa aqui. Principalmente nesse caso de pandemia, né? Que eu tô agora em casa, mas o trabalho tá aqui. Então, isso já não era verdade e agora continua ainda muito menos verdade. Quer dizer que agora eu sou um empreendedor. E de repente, tcharam, eu sou outro empreendedor. É assim que funciona, Macário? Não é assim que funciona. Na verdade, os chapéus, ele é você sem chapéu. Então não tem isso e certamente tudo que tem relação com realização, né, eu costumo falar, né, dentro aí das competências e dos capitais empreendedores, da parte emocional, espiritual e física, intelectual. Então, você pode ter, sim, as suas relações como sendo
uma forma de realização. E Você estar tem... realizado nela vai te ajudar também na tua realização empreendedora. O Inácio é um contador de história. O Inácio adora história, sabe? Você tem alguma história legal para contar? Assim, o que é um cara que empreendeu, que tem sucesso? O que eu posso fazer? Conta uma história para nós. Eu sei que o pessoal do Nordeste conta bem a história, hein, Macário? Vamos lá, hein? Aqui sai. Se cutucar, sai. Mas vamos ver o Inácio, que Inácio tem cara de nordestino. Vamos ver se ele conta uma história boa. Oxe, bichinho. A história... As minhas histórias são muito longas, eu não tenho história curta. Mas eu vou falar um pouco, já que eu sou o quebrado e o Fradinho é o que tem sucesso, né? Então, eu vou falar da minha história. É o primo rico e o primo pobre, né? Gente, eu já quebrei várias vezes e estou aqui. Eu acho que o problema de todo empreendimento é a falta de conhecimento do que você vai fazer, e você meter as caras. E você que quer empreender, estuda muito, porque eu me formei, estudei, sou um contador formado há muitos anos. Meu primeiro empreendimento, quando eu tinha 15 anos, era um escritório de contabilidade que existe até hoje. E o resto, muitos foram embora, porque eu tentei fazer uma pizzaria. Aí, qual foi meu primeiro empreendimento, Macário? Não existia, na época, a tal da entrega por moto. Não existia aqueles baús de entregar pizza. Não existia nada. Eu tinha uma pizzaria para viagem, entregava a pizza de bicicleta. E aí tinha uma molecadinha que entregava a pizza de bicicleta. Aí, um belo dia, eu resolvi montar uma empresa de entrega, porque eu já via que a minha pizzaria precisava de entrega. Meu amigo, primeiro dia eu fui entregar um suco de laranja e uma pizza de mussarela sem a estrutura, sem aqueles lugares maravilhosos, sem caixa, as coisas, não cai nada. Moral da história, como não tinha baú, eu fui com uma garupa que segurou o copo do suco do lado e colocou a pizza debaixo do braço. Imagina como é que chegou essa encomenda. Foi uma maravilha. Então, quando você vai empreender, você tem que estar preparado. Então, quando você quer inovar, você também tem que estar preparado. Então, mais uma coisa importante, a gente aprende demais com os nossos erros. E tudo você tem que levar pelo lado positivo. Depois daquele dia, eu inventei uma engenhoca que dava para entregar pizza e o suco e não caía mais. Então, o empreendedor é isso, ele vai cada dia fazendo algo diferente. Mas um fracasso sempre tem um sucesso. Alguns dos maiores empreendimentos do mundo são feitos por pessoas que, antes de serem sucesso, quebraram, como o Walt Disney, como o McDonald's e outros mais. E, Macário, conta você agora a tua história. Meu irmão, seguindo essa tua história aí, eu digo que eu era empreendedor desde a época que eu brincava na rua, né? Porque naquele momento eu já estava ali liderando as brincadeiras, era ali que eu estava criando junto com os amigos, né, coisas diferentes para ser feitas e tudo buscando uma realização. Então, nessa nossa linha aí, empreender não necessariamente é um negócio, é um conjunto de atitudes, de comportamento. E aí, no meu caso, eu digo que eu comecei a empreender no momento em que, né, formalmente, quando eu fui contratado pela primeira vez. Tá? Então, ao ser contratado, eu já tinha claro assim, que eu queria buscar um objetivo, que é um comportamento empreendedor. Poxa, por que eu queria trabalhar? O que é que eu ia fazer com aquele trabalho? Então, sempre existia algum objetivo que estava relacionado, que era um objetivo meu, que não era um objetivo da empresa. Né? E, a partir daí, eu passei um bom tempo aí trabalhando para os outros, né? Dos 17 até os 28, 29 anos, até começar a ter meus negócios. Então, a primeira coisa que eu queria deixar aqui para a audiência, né, desse programa maravilhoso é que façam da experiência que vocês tiveram, estão tendo como CLT ou como profissional liberal, o local que você vai poder explorar para você escolher o que você quer ou escolher o que você não quer. Porque nessa jornada que eu tive como CLT ou como profissional liberal ou autônomo, né, porque foram vários anos aí trabalhando em várias indústrias, banco, telecom, consultoria, eu descobri o que é que eu queria fazer e o que não queria fazer. Eu costumo dizer que as pessoas me pagaram para eu descobrir onde é que eu ia investir. Né? E aí, a partir daí, eu decidi claramente que eu queria investir em educação,
né? Investi em franquias de educação, passei a ter várias franquias de educação. Foi através delas que eu consegui um dos grandes objetivos que eu tinha na minha vida, que é a independência financeira. E a partir disso daí, eu não venho de família rica. Então, de fato, eu acredito que essas competências empreendedoras que a gente vai falar nesses próximos 10 encontros, elas foram aplicadas em um período inconsciente. Eu não tinha consciência disso. E depois que eu tive contato com essas 10 competências, ficou muito claro que foram elas que me levaram. Elas me levaram, né, de um jovem de 17 anos, de uma família de classe média, à situação que eu estou hoje, e certamente podendo contribuir para empreendedores ou pessoas que têm esse comportamento empreendedor, da tua audiência, das pessoas que estão aqui, passando aqui pelo Instagram. Pessoal, só para vocês entenderem, eu estou aqui numa live no Facebook, o pessoal está assim, botando pergunta, o que é que está acontecendo, né? Que eu estou olhando para baixo. E foi através dessa jornada aí. Hoje eu posso contribuir, né, e tenho uma gratidão muito grande de contribuir com esses empreendedores que estão começando e que, além de atingir seus objetivos de negócio, possam atingir também seus objetivos pessoais, porque uma coisa não está separada da outra, né, Fradinho? Macário, tem uma coisa muito legal sobre o que você está falando. Eu tenho um curso que ele chama-se Revelações Humanas. O Revelações Humanas o que é uma revelação humana em uma empresa? É você sair de recursos humanos, evoluir para relações humanas e chegar até o status de revelações humanas. Hoje nós estamos num tempo em que a coisa mais importante é revelar pessoas. Revelar pessoas faz parte de um trabalho colaborativo de equipe e de uma boa liderança. E uma boa liderança, e é muito legal nesse curso porque eu falo muito sobre a pirâmide dos 7 níveis evolutivos da PNL, e eu coloco que em cada ponto dessa pirâmide, em cada momento, você é um empreendedor diferente. Exatamente, é um amadurecimento. Ou seja, no começo você é um cavalão paraguaio, né? Você vai lá, quando você está ali, você tá naquela primeira fase. No segundo, é as crenças, vai dar, não vai dar. Uma terceira fase, aí você vai começar a trabalhar a identidade, que é a fase assim, que você gostaria que alguém falasse, você realmente tem uma ideia maravilhosa, vai lá e apostasse em você. E no final, você quer deixar como legado tudo que você construiu, né? É isso aí. E essas fases, elas são maravilhosas. Então, assim, entender gatilhos mentais, entender neurociência, entender dessas costuras é fundamental se você quer ser um empreendedor de sucesso, até para entender as suas frustrações, né, Macário? Porque, assim, lidar com elas o tempo todo é fundamental. Você lida com a dor, né? Você lida com a dor. O sucesso não vem sozinho, né, Inácio? E aí vem muita parte emocional. E eu queria só fazer assim, eu queria cortar, só para honrar aqui uma pessoa que eu não vejo há pelo menos uns 30 anos. Que tem um papel muito importante nessa jornada. Porque se você não vem de um ambiente empreendedor, né, empreender, às vezes, é uma coisa assim, muito desconhecida. Subjetiva. Muito subjetiva. E assim, que gera um medo muito grande, como todos conhecidos. E nessa minha jornada, né, nos primeiros anos, eu conheci uma pessoa que, inclusive, chamava ele de tio. Ele está aqui na minha frente, aqui, Valdemir Maia Leite. Esse cara, ele foi o primeiro cara que eu ouvi falar de ter um negócio, de empreender, de ter independência financeira, né, de chegar aos 40 e poder... E isso era uma coisa que era completamente fora da minha realidade. Então, ele está aqui, eu chamava ele de tio. Ele deve ser agora avô, né? Porque ele era tio quando eu tinha 20 anos. Então eu quero deixar aqui, nesse momento aqui, a minha honra, a minha gratidão a Valdemir, que foi uma das pessoas que ao longo dessa jornada deram um clique na minha cabeça e disse, cara, tu pode olhar por esse lado. Então, vai outra dica aí, tá? Porque a forma como estabelecer meta é importante ter informações e ser cercado de pessoas melhores do que você, ou que gerem uma informação para você de alto valor, para mexer com a cabeça, ela é outra competência também entre as 10 competências. Ô Fradinho, ele quase bateu os nossos 20 e poucos anos. Gente, uma coisa importante e que isso fica a dica. Eu não tive ninguém para falar, vamos lá empreender, eu meti as caras, eu era filho de diretora de escola pública, a minha avó cuidava de mim, ninguém tinha espírito empreendedor.
Eu, desde criança, carregava sacolinha na feira para pagar e ganhar meu dinheiro e fui ser garçom para pagar minha faculdade. Mas uma das coisas que você que quer empreender, não se decepcione com a sua mãe, com o seu pai, com os mais próximos, que são os primeiros a falar que não vai dar certo. Por quê? Eles se preocupam contigo. Exatamente. Com você jogar fora aquilo que você plantou durante anos. Que eles acham que aquilo tudo é loucura. Que às vezes você vai deixar uma profissão, um projeto maravilhoso para pegar lá tudo que você conquistou em 20, 30 anos e colocar no empreendimento. Eles são o primeiro a falar para você, não faz isso, que isso não vai dar certo. Eu agradeço aqui muito a minha mãe, porque cada vez que ela falava isso, eu fazia mais, e fazia mais, e fazia mais, e fazia mais. E no último empreendimento que ela falou que não ia dar certo, a gente conseguiu dar trabalho para mais de 27 mil pessoas. Olha só. Então, minha gente... Isso é fantástico. Respeite seu pai, sua mãe, seus tios, seus amigos, e deixa depois ele falar, eu estava errado. Então, deixa rolar. Pra vocês terem uma ideia, Inácio, meu pai hoje, depois de 6 empresas que eu tenho hoje, administro 5, agora a 6ª está nascendo aí, 5 empresas já consolidadas, tudo IPTF, 400 mil alunos em 17 anos, e toda essa história, toda vez que eu vou na casa do meu pai pergunta assim, filhão, onde que você está trabalhando? Onde você está empregado? Até hoje, Macário. Assim, então, isso que o Inácio está falando é uma coisa fantástica. E associado ao que o Macário falou, tem uma coisa que é extraordinária. Você pode conhecer quem você quiser na sua vida, mas é importante que você tenha algo dentro de você que estabeleça uma matriz que é TBC, tira a bunda da cadeira. Porque o empreendedor, uma hora, ele tem que colocar a vida em movimento. Então, em algum momento, você tem que se sentir tocado para colocar a vida em movimento e sair exatamente da onde o Inácio está falando para chegar onde o Macário está se propondo. Fazendo uma ponte aí entre vocês dois. E olha só, Fradinho e Inácio, assim, eu tô nessa brincadeira há mais de 20 anos, né, como vocês estão falando. E até pouco tempo atrás, a minha esposa, não é nem minha mãe, porque minha mãe nem se fala, mas até minha esposa, ela perguntava assim, quando estava naquele pique, né, as coisas às vezes, nem sempre dão certo, na verdade, dão menos certo do que dão certo, mas quando dão certo, dão muito certo. E aí ela disse, tu não quer parar para estudar para um concurso, não? Tu é tão inteligente, por que tu não estuda para um concurso? Faz isso, é tão mais tranquilo. E aí eu digo, isso é o nosso mundo e de várias pessoas que estão aí. Tem uma colega minha que está aqui, que inclusive foi colega minha dessa época aí de início, e ela agora, aos 40 a mulher, a gente não pode falar a idade não, né? Mais de 22 vezes, ela está deixando uma carreira executiva, né, que ela viveu aí 15 anos em São Paulo, para voltar para o Nordeste, Lorena está aqui, para poder empreender, né, no sonho dela. Porque é um momento que realmente, né, esse momento pode ser você com 15 anos, como o Inácio, né, e pode ser com 40 ou com 65, como foi, acho que 68, lá o cara da KFC. Então, assim, não existe a idade, existe a atitude, né? Não existe a formação, existe a atitude. Não existe ter CNPJ ou não ter CNPJ, existe a atitude, né? E o momento em que você, ou por necessidade, ou por oportunidade, diz assim, caramba, eu tenho que enfrentar, né? E a gente está agora num momento que tem várias pessoas que estão, de fato, precisando empreender. Então, eu acredito que esse momento aqui do programa de vocês tem tudo a ver, porque tem muita gente que vai ter que entrar nessa. E eu acho até que é uma convergência, né, Macário? Porque, assim, nós somos de uma geração, eu não lembro vocês quando eram jovens, mas eu, por exemplo, eu imaginava que com 60 anos estava tudo acabado. Mesmo porque a gente via as pessoas chegarem até 60 anos, né? E via tanto que a aposentadoria e toda aquela história. Hoje, essa geração que está nascendo aí, essa geração que está chegando, vai viver 3 dígitos, vai viver mais de 100 anos. A gente vai ter aí pelo menos até uns 80 anos de lucidez. Então é inevitável que você tenha 2 ou 3 carreiras na sua vida.
É isso aí, é isso aí. E quando você perde a curva, tem uma curva que é extraordinária, que a gente trabalha, né, que a curva é uma curva que eu aprendi com o Penido Stauberg da USP. Ele ganhou inclusive 3 prêmios no MIT como empreendedor do ano. Num dos nossos programas eu vou falar sobre ela. Em que a grande sacada é que você tem que estar de olho, porque não é assim, eu vou sair daqui e vou vir para cá. Existe todo um processo de transição de carreira, Então, assim, hoje, o que acredito que a pandemia tenha feito? Acelerado esses processos. É isso Então, aí, hoje, acelerou. muita gente está questionando o seu posicionamento, que talvez questionasse só daqui 10 anos e tivesse um tempo para organizar isso. Então, hoje, ser empreendedor, entender o empreendedorismo é urgente e emergente. É preciso que você se posicione para que você possa, de uma maneira, agora vai mais um, Inácio, precisa e preciosa, encontrar um caminho de luz, porque é fundamental isso. Afinal de contas, né, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Não, eu quero ter razão e ser feliz, eu quero os dois, né? Fala, Inácio! Olha, muita gente se programou, né? Que quando a nossa mãe, vó, falava, ó, faz uma boa faculdade, estuda bastante, que você vai ter um excelente emprego e quando você chegar aos 60 você vai se aposentar. Na minha família, eu tive muito próximo de algumas pessoas, mas eu lembro muito bem da minha mãe e do meu tio. Quando se aposentaram foi a pior fase da vida deles. Pois se é. você está num ritmo acelerado a vida inteira e não sei o quê, ninguém está preparado para parar de vez e ter um tranco. Então, até o empreendedorismo vai gerar atividade para essas pessoas ter qualidade de vida, para viver uma vida digna. E, quiçá, dos 60 em diante é onde você vai fazer sua história, que você, às vezes, não fez. E no país que a gente está vivendo hoje, com esse baita desemprego, com essa situação atual, e voltando a olhar para os idosos, que muito idoso está voltando para o mercado de trabalho, faz muito bem para a saúde mental tudo isso. Fala, Macário! Inácio, tem uma pessoa que entrou aqui, né, que é a Lorena, ela acabou falando, ela disse assim, eu estou na minha segunda carreira e quero viver até os 97 anos no mínimo. Então, vai totalmente na linha, vai passar aí do que o Fradinho falou. E aí eu queria trazer 2 exemplos, né? Trazendo o máximo aí de empreendedorismo numa visão nesse dia de hoje, que vai além de ter ou não ter negócio, né? Meu pai se aposentou com 53 do emprego formal, ele foi dessa turma aí. Hoje ele tem 73 e ele continuou trabalhando, empreendendo, tá? Com atitudes empreendedores. E eu conversando com ele, ele dizendo, não, eu vou trabalhar mais uns 10 anos. Mas o trabalhar não é o trabalhar mais com a necessidade de remuneração, como foi há um tempo atrás. Você pode encontrar pessoas em diversas... E aí eu vou olhar para minha sogra, que também está passando os 60, que ela não tem uma atividade remunerada, mas ela empreende nos projetos da igreja. Então, mais uma vez, é um conjunto de comportamentos empreendedores, de competências empreendedoras, que ao longo desses próximos 10 encontros a gente vai detalhar. E lembrando que cada um desses 10 comportamentos tem sim uma parte emocional, né, que ajuda ou atrapalha, tem uma parte física que nos faz enxergar se a gente está bem ou se está mal, e tem uma parte espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido de aquilo ali está me levando para o caminho que eu entendo que eu vim a contribuir aqui nessa história aqui, nessa jornada que a gente chama de vida. Macário, tem uma coisa que eu acho fantástica, né? Uma palavra que eu adoro. Chama-se propósito. Propósito, é isso aí. E a partir do momento que você desenvolve um propósito de vida, o empreendedorismo vai te ajudar a colocar esse propósito em movimento. É isso aí, irmão. Então nós temos assim 2 lados muito interessantes dessa conversa. Um lado que é o lado de preparar as pessoas para que elas possam trabalhar a autoconsciência ou o autoconhecimento, né? Mas a autoconsciência, trabalhar a consciência, que é a relação maior de onde estou, a ordem, a hierarquia, a troca, e depois, essencialmente, desenvolver algo que é extraordinário para chegar nessa fase bem, a autorresponsabilidade. Porque, essencialmente, você está exatamente onde você se colocou. Então, se você chegar aos 60 anos e não tiver nada para fazer, é porque você se colocou nos 60 anos assim.
Se você chegar aos 70, se você chegar precisando trabalhar e ganhar, ou precisar trabalhar para não ganhar, mas para trabalhar a mente, trabalhar os processos, trabalhar o seu legado. Então veja, a maneira como você vai chegar está literalmente ligada à sua autorresponsabilidade. Então uma visão empreendedora, trabalhar essas 10 competências que você vai estar apresentando aqui, que a gente vai estar falando, desenvolvê-las. Porque alguns acham que vão assistir uma live nossa e pronto. Não, é um exercício, é treinar, treinar, treinar. E nós vamos dar para vocês os caminhos, o Macário, eu tenho certeza disso, mas uma coisa é certa, nós vamos indicar a direção, mas quem vai fazer a jornada é você. E aí é preciso neurociência, é preciso mentoria, é preciso um contador, mas é preciso todo um conjunto para que essencialmente você chegue aos 70 anos nessa condição que o Macário está falando, ou seja, preparado para os 70. Eu falei para minha filha, só uma última coisa e depois eu corto, mas eu falei para minha filha que até os... Olha lá, Inácio, olha lá, Inácio, olha lá. Até os 70 anos eu quero trabalhar num ritmo que chegue até uns 80% no máximo, ou diminua apenas 20%. Eu quero trabalhar 80% do que eu trabalho hoje. E até os 80 anos, eu quero trabalhar em torno de 60% em termos de atividade. Então eu fiz essa programação. Mesmo porque existe uma coisa que ambientes enriquecidos, agora falando de neurociência, são ambientes desafiadores. E o que acontece? O ambiente empreendedor é desafiador. E vai chegar uma hora que você vai querer orientar as pessoas, você vai estar no legado. E você tem que ser autorresponsável, né, Macário? Inácio, você foi autorresponsável para chegar até aqui, Inácio? Vamos mudar de assunto, vai. Se o Inácio não quiser falar, eu falo, tá? Hoje, com essa pandemia, mudou muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi, e que eu estou chegando nos 60 anos, eu acabei de fazer 58, o Fradinho não parece... porque ele tem o cabelo preto, mas eu não tenho, nem barba, mas ele está quase lá. A gente consegue fazer mais coisas em menos tempo. Sim. Antigamente, eu acreditava que o único trabalho que tinha era chegar no escritório às 7 da manhã e ir embora às 10 horas da noite. Isso não é o correto. Hoje em dia, a gente consegue trabalhar de casa, do computador, a gente consegue estar aqui. E quando o Fradinho começou a falar da história do legado... eu, particularmente, depois que eu passei uma situação complicada, eu resolvi já transmitir parte do meu conhecimento, do meu legado. Então, nessa área, eu acho que nós três estamos aqui desempenhando parte disso. Que a gente está aqui doando o nosso tempo, estando à disposição de vocês, ajudando vocês, porque a gente já quebrou muita pedra, gente. A gente já passou por muito obstáculo. E coisas que vão... para fazer você não passar pelos mesmos obstáculos que a gente passou. Você vai conseguir ter um resultado maior. Essas práticas todas técnicas que o Macário fala, que o Fradinho fala. Eu sou o minimólogo aqui, que contador é contador, né? Mas, no contexto, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, o que eu faço com isso é um projeto de doação do nosso tempo, da nossa vida. E é maravilhoso que quanto mais a gente ajuda vocês, mais o Papai do Céu ajuda a gente. É uma troca e uma troca justa. Né, Macário? Toca a bola. Vou fazer algumas pontuações aí. O que o Fradinho falou de autorresponsabilidade, nesses estudos do empreendedorismo, é considerado o ponto principal. Lá é chamado de locus interno. O locus interno é aquilo que diferencia o empreendedor do não empreendedor. Então, eu costumo dizer assim, isso é de uma forma tão simples que dá para ver dentro da sua casa. Né? Então, se a minha filha sai de casa, chega atrasada e diz que o problema foi o trânsito, a chuva, ela está demonstrando que o locus não está nela. Né? Se ela chega atrasada ou eu chego atrasado e digo, não, eu dormi até mais tarde. Isso é trazer para o locus interno. E detalhes como esse... né, eles são levados para toda a vida, porque é simplesmente a diferença entre você olhar para a situação e se sentir consequência ou você olhar para a situação e se sentir causa. Acho que essa é a primeira coisa, assim, que é a base, a fundação, eu botaria na palma da mão aí do Fradinho, tá?
Fradinho botou um monte de dedo, eu colocaria aqui essa parte da autorresponsabilidade ou locus interno. A segunda coisa é que na nossa história aí, né, como o Fradinho colocou, e o Inácio reforçou, o propósito, às vezes a gente fala esse nome assim, as pessoas ficam, meu Deus, eu não tenho um propósito, vou me matar, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, se você quer uma coisa com muita intensidade, então diga assim, isso é meu propósito. Não fica também viajando demais, né? Porque tá vendo 3 caras aqui que passaram aí um pouquinho dos 40, e aí estão cheios de coisa boa para doar para o mundo e tal. Mas assim, eu com 20 anos, meu propósito era ter dinheiro, era ter $1 milhão e tá bom, R$1 milhão. E era isso mesmo, eu fiz isso loucamente, né? E tudo era para isso, e tudo bem, era aquilo que era importante. Mas se para você for outra coisa, e você quer muito, isso é o bendito propósito, bota isso para você. Agora, se você é um ser mais evoluído do que eu do que o Fradinho, imagino que fosse, e o Inácio, aí você já começa a olhar isso querendo ajudar o outro. Então você já começa o negócio pensando assim, poxa, se eu, além de ganhar o meu $1 milhão, eu puder ajudar as pessoas a se transformarem, a serem melhores, aí, meu amigo, você entrou no foguete do empreendedorismo, né? Porque aí você realmente está transformando a dor do outro em o combustível para você resolver aquele problema. E quando a gente faz isso, aí, meu amigo, é turbo. Turbo. A sinergia é extraordinária. E o 7º hábito das pessoas altamente eficazes. 1 mais 1 igual a 3. Quando você consegue fazer isso, e aí é que vem uma equipe de alto rendimento, né? Se você respeita... Sabe que tem uma coisa que é fantástica, o Inácio sabe disso. Eu tenho... eu cheguei a ter 92 funcionários em um período, né? Hoje eu tenho 50 colaboradores, mas de maneira diferente. Mas na época era funcionário mesmo. A maioria dos meus funcionários, Macário, eles saem e vão montar empresa. Tem alguns que eu apoiei, tem alguns que eu montei empresa. E sabe o que aconteceu? Eu tenho alguns que hoje têm empresa, são empresários de sucesso, prestam serviço para mim e dizem, poxa, eu só presto serviço para você. Por quê? Existe algo extraordinário que a energia que eu ponho no universo é a energia que eu recebo do universo. Por isso, eu selecionei uma música para o meu amigo Inácio. E uma musiquinha que o Inácio... Olha lá, ó. Vou desligar minha audiência aqui. Vou desligar para chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Todo empresário de qualquer nível um dia irá falar e vai cantar essa música e vai olhar para a sua história, que sem dúvida, né, Macário? Qual é o seu maior poder? A sua história. Exatamente. Uma coisa que eu acho importante, pegando o que o Macário falou no gancho, que é o que eu acredito, que eu há muitos anos me especializei em trabalho em grupo, em cooperativas. Ninguém mais tem sucesso sozinho. Um ajuda o outro, e quanto mais eu ajudo os outros, mais eu ganho. Se eu tenho funcionários, eu tenho que trazer e trabalhar esses colaboradores como parceiros, não como empregados. Sair daquela figura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na faculdade, o nosso aluno é nosso cliente, eu tenho que tratar ele bem. Na minha empresa, meu funcionário é meu colaborador. Macário, eu vou te contar um segredo. Muita gente vai falar que eu sou errado, mas eu, há anos, eu não tenho funcionário registrado, todos são meus colaboradores, são cooperados. A gente trabalha no regime de colaboração, onde todos também trabalham e ganham em cima de resultados. Não tive nenhuma ação trabalhista, todo mundo que trabalhou comigo também conseguiu crescer e progredir. E a gente, como educador, a gente ensina as pessoas para ter sucesso. No nosso projeto, ninguém vai aprender a ser empregado. Vocês vão aprender a ser empreendedores. Uma coisa importante que eu vi no empreendedorismo desde o primeiro dia, quando eu tinha 15 anos. Não ter hora, não ter patrão, isso não tem preço. Você faz a sua vida o que você quiser. Não tem ninguém mandando na sua vida.
E hoje eu trabalho por produção, por resultado. Então, o que acontece? Meus colaboradores trabalham de manhã, de tarde, a hora que eles quiserem. O que importa é me entregar a produção e isso está tendo um resultado fantástico. Então, Macário, o que você acha agora das oportunidades? Porque nós temos só 5 minutos, nós vamos ter muito tempo para falar muita coisa e para a gente não ficar muito... como é que eu digo, com muito tempo e as pessoas não vão dar atenção, vamos dar algumas dicas para ver se a pessoa ouviu a gente até o fim, né? Vamos lá. Olha só, dizer uma coisa para vocês, né? É possível que muitos aqui estejam tendo aí o primeiro, vamos dizer assim, estigão, ou o primeiro aperreio, que aqui a gente fala essa palavra, né? Estão se sentindo aperreados ou estimulados a empreender. Em 2020, o Brasil teve o maior crescimento de mês, microempreendedor individual, que é aquela pessoa que fatura até R$81 mil. Isso quer dizer que várias pessoas estão tendo que entrar nisso. Tá? E aí a gente tem... E todo empreendedor, vejam só, todo empreendedor e os empreendedores de sucesso na vida e no negócio, eles começam por essa competência que é a busca de oportunidade. Então, onde é que hoje está sinalizando o principal crescimento? Eu estou falando só de MEI, mas poderia falar de vários outros segmentos. Tudo que for para estar na casa das pessoas está crescendo. Tudo que for relacionado à tecnologia está crescendo. E tudo que for aquilo que você fazia bem e que você era pago por uma pessoa, que era a sua empresa, você vai crescer também. E aí eu vou finalizar aqui, né, já que a gente está terminando, contando a história do Pedro. Pedro é o piscineiro da minha casa. Pedro, ele trabalhava para a loja de produtos de piscina e ele vinha aqui em casa 2 vezes por semana. Eu conversando com o Pedro disse o seguinte: ó, seu Macário, eu fiz uma conta. Eu fiz uma conta que o salário que eu recebo, se eu tiver 6 clientes, eu ganho. E eu acredito que eu possa fazer isso, porque no meu final de semana eu já consegui 2 clientes. Então, se eu conseguir mais 4, eu consigo fazer o que eu fazia e ainda vou ter muito mais tempo. Olha só a cabeça de Pedro. Aí eu disse: Pedro, bacana, gostei da tua ideia. Então, aí comecei um pouco para ele, resumo da história. Isso faz 4 meses, em meio da pandemia. Pedro, ele está ganhando 4 vezes o que ele, faturando 4 vezes o que ele fazia, tem mais tempo e Pedro agora conseguiu um condomínio que ele vai receber o que ele ganhava por mês para poder atender ele 2 vezes por semana e Pedro vai contratar uma pessoa para fazer isso. Isso é empreender. Tá? Um desejo ardente, ele utilizou aquela situação que ele estava, né, que era um trabalho que ele não estava sendo reconhecido, enfim, várias coisas que muitas pessoas que hoje estão saindo de um emprego ou que estão pensando em sair ou estão com medo de sair, mas Pedro era um piscineiro incrível, porque eu poderia limpar a piscina, mas eu passo 2 horas limpando a piscina, gasto mais produto e ainda não gosto de fazer. Pedro faz aquilo em 10 minutos, gasta pouca água e conseguiu agora quadruplicar a renda dele. Então, assim, tem esses segmentos aí que estão apontando, digital, a educação digital, tudo que está relacionado ao cuidado, a fazer serviços dentro das casas das pessoas, manicure, cabeleireiro, enfim, toda e qualquer coisa que possa ser feita na casa das pessoas. Mas, antes de tudo, tem aquilo que você já sabe fazer. E todo mundo sabe fazer alguma coisa, que seja remunerada como o Pedro, ou que seja como a minha filha, que agora está querendo começar um negócio digital, né, de venda de doces. Por quê? Porque ela sabe fazer doce, a avó faz doce, e aí ela quer abrir a Leniras Bistrô, que é em homenagem à avó, que é uma cozinheira incrível, e ela nunca fez isso para venda. Então ela vai começar a vender os produtos dela, né, nesse bistrô, né, e ela nunca trabalhou. Ela simplesmente sabe fazer. É um bistrô. E bacana é homenageando e honrando a avó, que é uma super cozinheira. Mas o que eu quero deixar aqui, porque no próximo encontro a gente vai falar muito forte na busca de oportunidade de iniciativa, porque não adianta só ver a oportunidade e não ter a iniciativa. Mas, dando aí um spoiler,
é lembrar que à medida que eu começo a olhar para mim, vendo que eu tenho algo muito forte, muito bom, que seja trabalhando remunerado ou trabalhando ou não remunerado, aquilo me enche de esperança para fazer algo que contribua com a outra pessoa. E adivinha, isso gera resultado, gera Sinergia, grana, né, gera e movimenta alegria. mais. Assim, você e eu fecho. Vai lá. Vai você e eu fecho. Vai você. Você fecha? Rapaz. Vai você, vai eu, vai você, vai eu. Minha gente, é o seguinte. Foi uma noite fantástica, Macário. Show de bola. Eu acho que dessa parceria aqui vai sair coisas maravilhosas. Nós estamos aqui para ajudar você, que é nosso ouvinte. O que eu faço com isso? Você tem tanta coisa boa que você não sabe o que fazer. E uma das coisas que o Macário falou, e falta atitude. Atitude é você dividir a ação e tomar a atitude de fazer. Tira a bunda da cadeira, que nem meu amigo Fradinho fala. TBC! Vai à luta, você vai quebrar a cara, mas a gente está aqui para te ajudar a quebrar o mínimo possível. Nós somos um grupo de empreendedores que está aqui para te ajudar. Então, minha gente, não perca o próximo programa. Vai compartilhando o vídeo e faz, eu não sei o que faz no Facebook, não é inscreve no canal para ficar legal. Vai lá compartilhando o vídeo. E, gente, esse conteúdo é rico, fantástico. E a gente está aqui para ajudar. Macário, considerações finais. Muito, muito obrigado pela noite de hoje. Amigo, só agradecer, dizer que eu estou muito honrado. Sei que vão ser 10 etapas de uma jornada e que eu tenho certeza que tanto eu quanto vocês, a gente vai estar aqui entregando o melhor para que as pessoas possam ter um caminho mais suave e possam aprender o que é trilhar uma jornada de atingir metas, resultados na vida e no negócio com essas 10 competências empreendedoras e de alavancas aí intelectual, emocional, espiritual e físico que nos ensinam no dia a dia a empreender na vida e nos negócios. Então, espero vocês e toda essa turma na próxima semana, falando de busca de oportunidade e iniciativa. Grandes coisas vão acontecer nesse dia. Bom, gente, da minha parte, gratidão, Macário, por estar aqui conosco hoje. Gratidão, Inácio, por promover essa energia, trazer essa energia maravilhosa aí. Porque, no final, gente, alguns códigos não podem ser esquecidos, né? O primeiro deles, sem dúvida, assim, essa questão da visão positiva de futuro, de ter bom humor. E eu quero trazer sempre um código de comportamento de inteligência. E ontem, quando eu fui dormir, como todas as noites, eu comecei lá, né? Primeiro, por que valeu a pena o dia de hoje, Macário? E você sabe que da minha trajetória tem gente que não consegue responder essa pergunta, tá? Essa pergunta não é uma pergunta que todos conseguem responder. Depois de uma semana, ele acha que é a mesma coisa, porque ele não consegue mais perceber as pequenas coisas, as pequenas pílulas de sucesso. São fundamentais para o empreendedor. Segundo, se eu pudesse voltar no dia de hoje, o que eu faria diferente? E aí isso me traz uma aprendizagem maravilhosa. E terceiro, quais são minhas 3 metas poderosas para amanhã? Puta, as 3 metas são ótimas. Quando eu dava palestra, eu sempre falava assim, amanhã eu quero tocar e transformar pelo menos uma vida, uma pessoa. Porque é a minha missão, transformar vidas. E vindo para cá eu fiquei pensando, eu quero amanhã um código de comportamento que alinhe com o que o Macário vai falar, um código de comportamento de inteligência. E quero deixar um código importantíssimo para o que você falou. As pessoas de sucesso, foi feita uma pesquisa durou aí 28 anos, gastaram quase $500 milhão para chegar no resultado disso. Começou lá atrás com... Opa, me fugiu agora o nome, escreveu A Lei do Triunfo, Napoleão Hill, né? E começou lá com ele, lá atrás. E chegaram ao resultado depois de 28 anos. Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Essa é uma pergunta fantástica, né, Macário? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? E aí a resposta é, por que algumas pessoas têm sucesso? E chegaram a uma conclusão. Um dos ingredientes é aquelas que chegam ao final dos processos. Aquelas que vão até o fim. Não importa se vai dar certo, se eu vou quebrar, mas a minha versão amanhã será melhor que hoje. Minha intenção amanhã será melhor que a de hoje. A minha energia amanhã será menor que a de hoje.
E assim nós vamos construindo o quê? Uma visão positiva do futuro. Amanhã eu serei melhor do que hoje, com certeza. Eu não quero estar certo, mas eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Porque o grande desafio é superar a você mesmo. A grande régua é você, né? Então eu desejo à sua filha os doces mais maravilhosos do mundo no seu bistrô e que realmente ela cumpra esse desafio de cada dia um doce melhor e que ela possa fazer um doce melhor. Gratidão a todos que nos ouviram até agora, estamos aqui. Olha na descrição a gente vai ter aí sempre, né, tá passando algumas novidades, são 10 encontros falando a partir do próximo, cada um sobre uma competência, e a gente vai estar trabalhando isso com muito carinho para vocês, trazendo isso para você, e eu tenho certeza que em breve vai ter uma novidade que vai abalar a sua estrutura empreendedora, e eu não tenho dúvida que vai ser sensacional. Gratidão, Inácio, gratidão, Macário, muito obrigado por tudo, valeu, valeu, valeu. Gente, para vocês, super beijo, super abraço, e o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com empreendedorismo? É aqui no nosso canal. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Valeu, até a próxima.